Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Klaus e nesse vídeo eu vou mostrar como fazer a instalação do Proteus, que é o RP da TOTOS, em ambiente Linux com distribuição Ubuntu. Esse vídeo é o segundo de uma série. No primeiro eu já mostrei como fazer a instalação e a configuração do banco de dados. O banco de dados que nós vamos usar é o Postgre. Nesse vídeo aqui ele já vai estar configurado, ou seja, ele já está configurado. O que a gente vai fazer aqui é a parte de instalação do Proteus. Para isso eu preparei um roteiro de instalação do Proteus no Ubuntu. Eu vou disponibilizar esse roteiro para download também, tá? Nesse roteiro eu vou estar indicando aqui os arquivos para vocês baixarem. Então a gente tem um arquivo que é o instalador do servidor de licenças. Nós vamos montar uma base de testes, mas mesmo a base de testes, mesmo que ela não tenha nenhuma licença, ela precisa que o aplicativo do License Server esteja instalado. Aqui também temos o pacote de instalação do Proteus. Você pode baixar ele direto do site da TOTOS, mas caso você não tenha acesso, ele vai estar disponível nesse link do driver do Google. E um pacote com algumas atualizações. Eu já fiz esses downloads, tá? Os meus arquivos já estão aqui. São esses 3 arquivos que eu já descompactei. O primeiro passo aqui, seguindo o nosso roteiro, é a instalação do License Server. Então, para isso, eu vou acessar essa pasta. Ah, uma coisa importante. Todo o processo que a gente vai fazer de instalação do Proteus, ele vai ficar armazenado numa pasta aqui na raiz do armazenamento. Essa pasta vai se chamar TOTOS. Ela não existe aqui hoje, então eu vou fazer aqui primeiro a criação dessa pasta. Como na raiz da unidade precisa de privilégio de superusuário, eu não consigo incluir uma nova pasta por aqui. Então eu vou ter que abrir o terminal, entrar no modo de superusuário. Para isso eu vou digitar o comando sudo su e a senha da minha máquina virtual, que no caso aqui é 0. Eu vou executar um comando chamado mkdir e vou indicar o nome da pasta que eu quero criar. Vai se chamar TOTOS. Fora isso, a minha pasta ela já foi criada aqui. Cadê? Aqui. TOTOS. Eu também preciso acertar essa parte de permissões aqui, que é definir qual usuário que pode criar e excluir arquivos aqui dentro. Por padrão, como eu criei com privilégio de superusuário, é o próprio usuário root que faz isso. No caso, a gente precisa fazer esse acerto. Para isso, eu vou colocar aqui chaon, eu vou indicar o usuário Ubuntu, que é o meu usuário regular de acesso à máquina virtual, e a pasta TOTOS. Vou dar um Enter. Vou dar aqui um refresh na tela, vou vir aqui em propriedades e agora eu já tenho a permissão para criar e excluir arquivos. Então aqui, tudo certo. Vou voltar aqui para minha pasta de downloads agora, vou entrar aqui na minha pasta do TOTOS License, deixa eu fechar esse aqui, e esse é o nosso arquivo de instalação. Se eu der um duplo clique, ele vai abrir como se fosse para extrair. É porque, apesar de ser um executável jar, eu preciso ter o JRE instalado. Mesmo que eu habilite aqui essa permissão para execução, ele abre também, como se fosse para extrair arquivos. Nesse caso, então, a gente vai entrar aqui no terminal. Opa, nós vamos abrir o terminal. Nós vamos instalar um aplicativo chamado defull.jre, desculpa. Então a gente vai digitar aqui o comando sudo, porque a gente precisa de permissão do superusuário, apt, que é o nosso gerenciador de pacotes, install, que é o comando de instalação do gerenciador de pacotes, defull.jre, que é o nome do aplicativo que a gente vai precisar, -y, que é para ele confirmar. Vou digitar aqui a senha. Vamos aguardar aqui um instante. Ele vai fazer o download do pacote. No mesmo momento, ok. Então, beleza. Já posso fechar aqui. Agora,
Com o Default JRE instalado, a gente já pode dar o duplo clique, que o nosso gerenciador de instalação vai começar. Vou mudar aqui o idioma para português. Vou dar um OK. Avança. Aceito aqui o nosso contrato de licença. Vou clicar aqui em próximo. Aqui ele me traz alguns parâmetros de instalação. No caso aqui é o caminho. Eu vou mudar aqui para TOTUS License. Vou apagar aquela parte virtual que estava antes. Vou avançar. Aqui ele me indica que o diretório não existe e será criado. Eu vou avançar de novo. Próximo. Aqui ele me traz mais alguns parâmetros. Eu vou trocar aqui só o nome do serviço. Eu vou mudar para TOTUS License. Vou avançar. Vou avançar novamente. Nessa etapa, ele me pede para fazer a digitação da senha do usuário. O usuário, no caso, com privilégio de superusuário para fazer a criação de serviço. Mesmo eu digitando a senha, é normal que essa parte falhe. Não tem problema, a gente pode continuar. Depois a gente faz a criação do serviço separado. Como a parte anterior falhou, essa segunda parte, que seria acessar o aplicativo de licenças, também falha. Então, beleza. Todo o processo terminado. A gente vai entrar aqui na pasta TOTUS. Vamos checar para ver se ele criou lá certinho. Então, nosso TOTUS License está aqui. Vamos entrar aqui no nosso binário. Vamos vir aqui em app server e vamos ver se a gente consegue executar. No Linux, ele não é muito dependente de extensões. Então, a gente não vai achar um arquivo .exe, por exemplo, para executar. No caso, o executável do app server para Linux, o nome padrão dele é appsrv Linux. É o mesmo aqui no TOTUS License e é o mesmo lá na nossa pasta app server depois do Proteus instalado. Para executar ele, nós vamos abrir aqui o terminal. Vamos dar aqui um ponto barra, que é a forma como a gente executa aplicativos que estejam dentro de uma pasta. App, srv, Linux, e vamos dar um Enter. Aqui ele deu uma mensagem de erro, que ele está dizendo o seguinte, ó, não foi possível carregar uma biblioteca compartilhada. A biblioteca, no caso, é essa libmonitor.so. É esse arquivo que aparece aqui. Apesar dele estar aqui nesse diretório, ele não vai conseguir carregar daqui. Para ele carregar, ele tem que estar num diretório de sistema específico para isso. Nesse caso, para executar essa parte, aqui no nosso roteiro, eu tenho esse comando aqui, ó. Ele serve justamente para fazer a cópia dessa biblioteca para um diretório em que seja possível fazer a carga dela. Então, vou copiar esse comando, vou vir aqui no terminal, vou colar, vou dar um Enter. Como eu preciso de permissão de superusuário para acessar esse diretório aqui, ele vai me pedir uma senha, dei o Enter, agora sim eu posso vir aqui. Outra coisa importante, se eu quiser navegar entre o histórico de comandos, eu posso usar setinha para baixo, setinha para cima do teclado. Então, vou voltar aqui no meu comando e agora sim ele já está executando. Então, nesse ponto aqui, já está tudo certo aqui com o nosso TOTUS License. Eu vou minimizá-lo aqui. Agora a gente vai providenciar a instalação do Proteus. Para isso, a gente vai acessar aqui o nosso instalador e vai achar esse arquivo installer_lnx.jar. Vamos dar aqui um duplo clique. Essa mensagem de erro que apareceu aqui é porque eu não marquei o meu arquivo como executável, então tenho que vir aqui em permissões, marcá-lo como executável, e aí eu executo. Vou selecionar aqui o idioma, no caso esse idioma é do instalador, tá? Vou avançar, vou selecionar aqui o aceite do contrato de licença. Nessa parte desse parâmetro de instalação referente ao arquivo eu vou deixar, não vou alterar. Ele vai criar esse diretório, ok. Aqui também eu não vou alterar nada, é referente ao banco de dados, que vai ser no padrão SQL, que no caso é o nosso Postgre. Aqui ele pergunta quais os aplicativos ele vai instalar.
A única opção que a gente não instala aqui é o TSS, porque só tem a versão para Windows nesse instalador. Então a gente vai avançar. Aqui, lembrando, é a versão para o Windows no instalador, mas lá no portal de downloads da TOTS é possível baixar o TSS para Linux. Aqui a gente vai mudar o nome do serviço. Vou colocar TOTS App Server. E aqui na descrição eu vou só tirar esse 12. O restante eu vou manter. Aqui eu vou indicar o servidor de licenças, localhost porta 555. Vou avançar. Vamos aguardar aí mais um instante. Vamos avançar. Aqui, pessoal, acontece a mesma coisa que aconteceu na instalação do License Server. Ele vai tentar criar o serviço. Vai me pedir a senha, eu vou colocar. Ele vai dar uma falha. Já indicou a falha aqui atrás, é normal. Isso significa que se ele falhou, a gente vai ter que criar o serviço depois. Normal, aqui ele falhou também, porque ele abriria o wizard agora, mas como o serviço não foi criado, eu não tenho o Proteus ativado para abrir esse wizard. Normal, então aqui a gente vai avançar e pronto. Nesse momento aqui, se a gente voltar aqui na pasta, computador, TOTS, já temos aqui o Proteus. Eu vou só tirar o DB-Access que está aqui, vou mover para cá, ok? E agora a gente vai iniciar o nosso DB-Access. Para isso, a gente vai acessar aqui a pasta dele, vamos abrir aqui terminal, vamos colocar aqui o nosso ponto barra, DB-Access, 64. Ele vai criar aqui o nosso arquivo de configuração. A gente vai entrar aqui no nosso monitor, vai fazer aqui as primeiras configurações. Então, para isso, eu vou entrar aqui na configuração do Postgre, vou criar um novo ambiente. Esse ambiente vai ter o nome da conexão ODBC que eu criei, que é o BDPRD. Eu vou indicar aqui o nome do usuário e a senha desse usuário, que é BDPRD nos dois. Nós configuramos isso lá no nosso vídeo sobre a instalação e configuração do Postgre. Vou indicar aqui o nome do Table Spaces de dados e o nome do Table Spaces de indexes. A gente fez isso também lá no nosso primeiro vídeo. Vou clicar para salvar. Não vou testar. Na verdade, eu posso até testar aqui a minha conexão. Clicar aqui em Post, vou avançar. BDPRD. Ele vai dar um erro. Por quê? Porque a gente precisa fazer um outro ajuste aqui no nosso arquivo de configuração. E a gente vai ter que parar aqui o nosso DB-Access para isso. Então, para o DB-Access, encerrou. Vamos abrir aqui o nosso dbaccess.ini. Aqui no General, a gente vai colocar uma chave que é a ODBC30 igual a 1. Habilita o conjunto de configurações ODBC 3.0. E aí é o ODBC 30 mesmo, tá? Sem o ponto no meio. Depois a gente vai colocar aqui o max string size.
igual a 500. Que a gente está indicando que 500 megabytes é o tamanho máximo de string que o DB-Access pode processar. Isso tem que ser assim porque no primeiro acesso que vai ser feito ao sistema, lá na descompactação do dicionário de dados, ele vai gerar uma string muito grande. Então, 500 aqui é um número de segurança para a gente usar. Depois, aqui embaixo, na parte de configuração do Postgres, aqui em cima é onde a gente criou o nosso ambiente. Aqui embaixo são as configurações dos ambientes Postgres que a gente vai criar. A gente tem que indicar para ele, e aí eu já separei aqui no nosso roteiro, a biblioteca, que é o Client Library, de conexão com o nosso ADBC. E aí, esse é o caminho para distribuições baseadas em Debian Ubuntu, tá? Em em distribuições baseadas em Red Hat, o caminho é um pouco diferente. E o nosso code page, que é o Win1252. Eu vou salvar. Ok, está salvo. Eu vou iniciar aqui o nosso DB Access de novo. E vou entrar aqui no monitor. Ok. Eu vou voltar, vou checar aqui o nosso Postgre. Está criado. Vou vir aqui no nosso assistente. Vou validar a nossa conexão. BD PRB. Vou finalizar. E conexão. Ok. Vou fazer aqui uma pequena pausa. Dando continuidade aqui ao nosso processo, nós vamos agora... Já deixamos aqui o DB Access ativo. Vamos agora configurar aqui o nosso Proteus. Então, a gente vai entrar aqui no app server Linux. Vamos vir aqui no nosso appserver.ini. Vamos criar o nosso ambiente, vou chamar de P12. Vamos criar uma seção DB Access. Nela, eu vou indicar o database, que é o Postgres, que é o banco que a gente já criou. O server do DB Access, que é o localhost. A porta, que é 7890. E o alias, que é o nosso BD-PRD. Vou salvar. Eu já separei aqui no nosso roteiro também algumas configurações que a gente precisa. Que é aqui no General. Eu vou colar. Aqui a gente vai ativar esse Change Encode Behavior, que é necessário para o Linux. O Max String Size, 500 MB, pelo mesmo motivo do DB Access. Estou ativando aqui o nosso console log e indicando um local para ele ficar. Nesse caso aqui, o console log ele vai ficar numa pasta que ainda não existe. Então eu vou entrar aqui, vou vir aqui em Proteus, vou criar a nossa pasta de logs. Prontinho, criado. Feito isso, vou voltar aqui no nosso arquivo. Vou verificar o nome do serviço, está certinho. Aqui ele criou uma seção lock server. No Windows não é necessário, mas no Linux a gente precisa dessa seção criada, tá? Ela é específica para Linux mesmo. Então, salvei. Vou fechar aqui. Vou fechar aqui o nosso arquivo de configuração do DB Access. Vou minimizar. E agora a gente tem que executar esse aplicativo aqui. Vou entrar aqui no terminal de novo. Vou dar aqui um ponto barra app srv linux. Ele deu um erro aqui. Deixa eu dar uma olhada. Lock server 1. Ubuntu, ok.
BDPRD, o nosso alias, max string, size 500, console log, princípio tá tudo certo. Deixa eu fazer um novo teste aqui. Fazer com limites operacionais. Vou tentar aqui de novo, com permissão do superusuário. Bom, enfim. Algum acesso que ele não estava conseguindo fazer sem a permissão do superusuário. Então, já iniciamos aqui o nosso app server. O que a gente precisa fazer agora é o primeiro acesso com o Smart Client. Para isso, a gente vai vir aqui, Smart Client. Opa, só uma coisa. Antes de acessar pela primeira vez, eu vou configurar aqui, siga MDI, e o nome do nosso ambiente, que é o P12. Isso é definido aqui no nosso smartclient.ini. Então, fecho aqui. Vou executar novamente. Vou dar aqui um Enter. E ele vai fazer aí o nosso primeiro acesso, criando aqui a nossa empresa teste. Vou avançar. Ele vai pedir aqui a localização. Vou colocar Brasil. Bom, daqui para frente ele vai fazer a parte de configuração inicial do sistema. Nas etapas em que ele for demorar um pouco mais, eu vou fazer algumas pausas no vídeo e vou voltando de acordo com que as etapas forem avançando. Então, nesse momento agora eu vou fazer uma pequena pausa. E aí, assim que avançar dessa tela aqui, eu retomo a gravação do vídeo. Então, beleza, pessoal, ó, nosso Smart Client já está aqui. Vamos logar o usuário admin sem senha, como padrão. Então, ele já trouxe aqui para a gente nossa empresa teste, nossa filial 01 cadastrada. A gente vai escolher aqui um módulo, vou colocar no faturamento. E a gente vai entrar. Aqui ele já está indicando, ó, a gente não teve nenhum acesso, esse é o primeiro. Como sendo o primeiro, ele vai criar algumas configurações iniciais. Então, vai pedir aqui a localização de novo. A gente vai dar OK. Ele vai começar a fazer a criação dos arquivos. Então, a gente já tem aqui o nosso Proteus aberto, Postgres, P12, banco de dados e o nosso ambiente. A gente vai vir aqui em atualizações, vai escolher um item do menu para ele iniciar o processo de criação do dicionário de dados. Vou colocar aqui nesse cadastro de naturezas, por exemplo. Ele vai começar a criar aqui o SX2. Vamos aguardar aí mais um instante. Começa aqui a criação dos índices. Beleza, pessoal. Esse processo de criação dos dicionários de dados, ele costuma demorar aqui um pouco mais. Eu vou fazer aqui mais uma pausa no vídeo e assim que ele concluir essa parte, eu volto de novo. Então, vamos aguardar mais um pouquinho. Beleza, pessoal. Ó, em algum momento da instalação, desse primeiro acesso, vocês vão topar com esse erro aqui. Ele é normal também, tá? Não tem nenhum problema ele acontecer, ele acontece mesmo. A gente vai confirmar, vai fechar. A gente vai voltar aqui e vai entrar de novo aqui em algum cadastro. Aparece aqui a primeira tela. E prontinho, pessoal. Nosso Proteus está aberto, funcionando. Se eu clicar aqui para incluir, ele vai aparecer aqui a tela para inclusão
do nosso primeiro registro. Vou colocar aqui receitas, que é um cadastro de natureza financeira, né? Só para a gente poder simular. Vou clicar aqui em condição da natureza, vou confirmar e o nosso registro está inserido. Então, ou seja, nesse ponto aqui, a gente já tem o nosso Proteus completamente funcional em Linux. A única coisa que ficou faltando é a criação dos nossos serviços, que todos aqui estavam executando como console. Então, eu vou fechá-los aqui agora, para a gente fazer essa criação. Fechar esse outro serviço aqui também. Vou fechar esse outro serviço aqui. E aí, para fazer essa criação desse serviço, a gente vai precisar entrar aqui no terminal. Vamos colocar aqui no modo de superusuário, gedit, que é o editor de texto que nós vamos usar, /etc, /systemd, que é o local onde ficam os serviços, /system, o nome do serviço que a gente vai criar. O primeiro vai ser o license server, totuslicense.service. Vamos dar aqui um Enter. Ele vai pedir a senha. Vai abrir aqui esse editor. Eu já deixei pronto aqui a nossa configuração de criação do serviço. Essa parte aqui. Nós vamos copiar, colar e salvar. Esse daqui é do próprio TotusLicense, então não precisa alterar nada. Já vou salvar. O que eu vou fazer agora vai ser criar os nossos próximos. Para criar os próximos, eu vou alterar isso daqui. Vou colocar aqui para o dbaccess, /dbaccess 64. Vou colocar aqui um nome diferente, totusdbaccess, e vou mandar salvar como. Para isso eu vou pegar aqui, vou vir aqui em salvar como, vou colocar um novo nome para ele, que é o totusdbaccess. E agora eu vou fazer a mesma coisa para o app-server. Então, app-server. E aí eu vou colocar aqui que o caminho do executável é o proteus bin /app-server _app srv Linux. Vou vir aqui, vou mandar salvar como de novo. Vou mudar o nome desse daqui para totus app-server. E vou salvar. Feito isso, eu já tenho os 3 arquivos de serviços prontos. Eu só preciso voltar aqui no meu terminal, executar um comando chamado sudo systemd enable, para habilitar o serviço, totus license.service. Na verdade, enable totus license. Ah, sim, desculpa, errei o comando. É sudo systemctl. Sudo systemctl enable totus license. Beleza, ok. Vou fazer a mesma coisa agora para o dbaccess. Ok. E vou fazer a mesma coisa para o app-server. Ok de novo. Depois disso, eu só system, na verdade, sudo systemctl start para iniciar o serviço, totus license. Errei o nome. Na verdade, é license. Agora sim, totus dbaccess e totus app-server. Feito isso, pessoal, da próxima vez que o servidor reiniciar, eu já posso fechar o terminal, posso fechar aqui o nosso roteiro, posso executar aqui o nosso Smart Client. E pronto. Nosso Smart Client já está funcionando. Clicar aqui para logar e já estamos aqui
com o nosso Proteus em Linux funcionando. Aí, com relação às estações, os computadores da rede podem ser computadores com Windows normalmente, não tem problema nenhum. Porém, se vocês quiserem usar também em Linux, em algum computador ou algum desktop, tem um processo para a gente criar o atalho dele na área de trabalho. E aí, para isso, também é aqui com o editor de textos. Então, a gente vai criar aqui um arquivo novo. E aí eu vou abrir aqui o Gedit, que é o nosso editor de texto. Esse arquivo ele vai ser um desktop entry, que é o que identifica que é um atalho. Esse desktop entry, eu já tinha, vou até pegar aqui do nosso roteiro. Pronto. Esse desktop entry, ele tem prontinho. Ele tem um name, que eu vou chamar de Smart Client, um exec, que é o que ele tem que executar, que é o nosso TOTUS, Proteus novamente, bin, Smart Client, underline Linux, barra Smart Client, que é o comando. Vou salvar. Vou salvar ele aqui na área de trabalho. Ele vai se chamar... Opa. Smart Client.desktop. Salvei novamente. Vou fechar. Vou fechar. Fechar isso aqui também. Nosso arquivo já está aqui. A gente só precisa clicar com o botão direito em cima dele e habilitar essa opção permitir iniciar. Vamos ver aqui em propriedades, marcar também essa permissão para executar como um programa. E aí, nosso Smart Client está pronto. Uma última coisa que eu acabei esquecendo é referente aqui à parte de parâmetros. Então, deixa eu abrir aqui novamente. Lá naquele caminho do executável, a gente pode colocar o parâmetro "-m". Colocando "-m", vai funcionar o Proteus normalmente. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de instalação e configuração do Proteus em ambiente Linux. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu devo lançar mais vídeos aí nos próximos dias. Então, se inscrevam aí no canal. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe um comentário, que eu vou ajudando aí no que for possível. Então, é isso daí. Até o próximo vídeo.